Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor nessa noite. Todos que nos acompanham pela rede social, Facebook, Instagram. O Senhor tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Jesus é bom. Mas antes de adentrar no teor da palavra nessa noite, eu tenho duas notícias maravilhosas para dar ao povo de Deus. Primeiro, que Satanás está eternamente derrotado. E em segundo lugar, é que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E sempre será Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Você que nos acompanha nesse momento, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 16 e versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Temos aqui o que foi que o Senhor falou para nós. Diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Para parafrasear o texto, eu quero ler também Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 em diante. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar. Em outra tradução é provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se fosse dar um tema nessa noite a essa mensagem, eu poderia dar o seguinte tema: passando pelo deserto. Passando pelo deserto. Jesus, nos seus últimos dias que estava aqui na terra com seus discípulos, ele enfatizou que eles passariam por aflições. Este versículo é muito forte, quando ele disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Olha que mensagem maravilhosa, confortando o coração do discípulo, que seria o momento mais difícil que o discípulo ia passar, seria depois que o seu mestre fosse assunto aos céus. Então ele estava preparando os corações dele para enfrentar as adversidades. E aqui no meio do versículo ele diz: no mundo tereis aflições. A palavra aflição, para que nós possamos entender nessa noite, louvado seja o nome de Jesus Cristo. A palavra aflição, o significado dela no grego tilips, significa angústia, sobrecarregado, perseguido, ou melhor, perseguição, tribulação, problema e dificuldade. Então era isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos naquele momento, e também para aqueles que iam crer no futuro. Vocês vão ser sobrecarregados, vocês vão passar por perseguições, vão sofrer dificuldades. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, muitas pessoas não compreendem porque passando por aflições. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12: todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.
O Senhor Jesus não nos garantiu uma caminhada tranquila, Ele nos garantiu uma chegada feliz. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A vida cristã não é viver dentro de uma sala toda brindada, de maneira nenhuma, não. A vida cristã é uma vida de adversidade. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 14, versículo 22, que é necessário que passemos por muitas tribulações para que entramos no reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas não compreendem isso. Muitos vendem um falso evangelho, dizendo que depois que você aceita Cristo não vai mais sofrer. Não. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, tudo sucede igualmente a todos. O que sucede ao justo sucede ao ímpio. O que sucede ao bom sucede ao mau. O que sucede ao puro sucede ao impuro. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 24 a 29, Jesus fala de dois fundamentos. Ele fala de dois tipos de pessoas: aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aqui existem dois tipos de pessoas no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz que aquele que escuta a sua palavra e as pratica, ele assemelhou aqueles que edificou a casa sobre a rocha, que veio o vento sobre aquela casa, veio os rios e veio a água, a tempestade sobre aquela água, mas ela ficou sólida, firme, porque ela estava edificada sobre a rocha. Esse representa aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Mas aqueles que edificaram a sua casa sobre a areia, ele assemelhou como aqueles que escutam a sua palavra e não as praticam. Então, quando vieram os vendavais, vieram a chuva, vieram o rio, e deram ímpeto sobre o alicerce daquela casa, grande foi a sua ruína. Ou seja, de ambas as casas vieram as mesmas tempestades, vieram a mesma chuva, vieram o mesmo rio. Mas a diferença não estava na circunstância, estava no fundamento na qual eles estabeleceram o seu alicerce. E eu pergunto nessa noite: onde é que está o alicerce na sua fé? Está edificado sobre a areia ou está sobre a rocha, que é Jesus Cristo? Porque se você estiver edificado sobre a rocha, que é Jesus Cristo, a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então aqui está em que você está edificado. Se você está edificado em Cristo, eu quero dizer nessa noite que Ele disse na sua palavra: em mim tenhas paz, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero que você entenda nessa noite que o Senhor não nos poupa dos problemas, de maneira nenhuma, não. Ele nos livra no problema. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. José do Egito. José foi um homem que sofreu. Você imagina um jovem fiel a Deus, compromissado com Deus, de repentemente ele começa a sofrer atrocidade. José começa a ser judiado pelos irmãos, vendem ele como escravo para uma nação desconhecida, inimigo. Ele vai como escravo. Você imagine a cena, porque eles tinham inveja de José. José teve um sonho que ele estava apanhando molhos lá do trigo, lá no plantio, e o feixe dele era maior que o dos seus irmãos. E ele teve outro sonho. Ele disse que o sol e a lua e 11 estrelas se curvariam diante dele, e ele foi tomado ali de ciúme, de inveja de José. E a Bíblia diz que daquele dia em diante eles não falaram mais com José pacificamente. E certa feita o pai dele pediu para que José fosse olhar onde estavam os seus irmãos. E quando ele vai, eles tramam ali uma tragédia com José, coloca ele dentro de uma cisterna. Você imagine a cena, eles falando ali para José: José, você não teve um sonho que você seria maior do que nós, e agora você está aí embaixo. De repente eles tiram José e vai passando aquela carruagem,
de comerciante e ele vende José por 30 moedas. Eu parece que vejo a cena. José começa a ouvir o estralado das moedas e pergunta o que está acontecendo. Ele diz: você está sendo vendido por 30 moedas. E agora amarra a mão e os pés de José como escravo, e ali ele vai para o Egito e é colocado na feira, na venda dos escravos. E um homem chamado Potifar compra José, mas mesmo assim, durante 13 anos José continua fiel. Não é as tribulações da vida que vai afastar José da presença de Deus. O compromisso de José com Deus era muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. E certa feita, a mulher daquele Potifar, patrão dele, resolveu tentar conquistar ele. Mas José era um jovem que não era fiel só na ausência, ele era fiel também na presença e na ausência. Tanto estava longe da família como longe, como perto da família, longe do pai como perto do pai. Ele sabia que tinha um Deus que estava vendo tudo. E certa feita aquela mulher resolveu atentar contra José. E José, naquele dia que ela tramou tudo, que ele entrou dentro da casa, já tinha mandado os filhos sair todo mundo. A Bíblia diz que ela tentou agarrar José, e José saiu e deixou a sua capa. E aquela mulher levanta um falso a José, louvado seja o nome do Senhor, e diz para o seu marido que ele tentou lhe agarrá-lo forçadamente. E o marido dela, ouvindo isso, jogou José dentro de uma masmorra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, dentro de uma masmorra. E todos nós sabemos o que aconteceu. Mas José estava lá, sempre fiel e firme. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu disse é a frase que Deus não nos livra dos problemas, Ele nos livra no problema. Louvado seja o nome do Senhor. Mas certa feita, ele estava lá, liderando ali naquela prisão, aqueles presos. E certo dia, um copeiro teve um sonho e disse: olha, eu tive um sonho que 3 cachos de uva eu espremia dentro de um copo e uma bandeja. E ele disse: olha, o sonho é esse, durante os 3 cachos de uva representa 3 dias. Daqui a 3 dias, o faraó vai te reconstituir o teu emprego, e tu vai voltar à presença de faraó. E quando passa 3 dias, o soldado vem e leva aquele homem. E quando ele vai saindo, José diz: quando tu chegar na presença de faraó, não esqueça de mim. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E ali, todos nós conhecemos a história. Quando ele chega lá, ele não lembra de José. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus na vida de José não era aquele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se Deus tivesse agido na vida de José no tempo de José, ele tinha sido apenas um copeiro lá no palácio de faraó. Mas o tempo de Deus na vida de José era outro. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Você nessa noite, de repentemente, está apressado para que Deus lhe tire dessa angústia, desse momento difícil. Mas a Bíblia diz que os caminhos de Deus não é os nossos caminhos, e os pensamentos dele não é os nossos pensamentos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas no tempo de Deus, no dia certo, a Bíblia diz que aquele copeiro morre, chega à presença de faraó. E quando ele chega lá, ele está muito zangado, porque ele teve um sonho, que sonhou com 7 espigas bem vingadas e 7 espigas mal vingadas, 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ali os magos entendidos não conseguiram interpretar aquele sonho. E de repentemente Deus vem à memória daquele copeiro mole e diz: olha, eu conheço um homem hebreu, o nome dele é José, ele interpreta sonho. Imagina a cena, meus queridos irmãos. Aquele homem, depois de 13 anos, já ter sido levantado calúnia contra ele, os seus irmãos covardemente o traíram, e agora depois de 13 anos ele é chamado à presença de faraó para interpretar o sonho. E aquele homem, aquele jovem chega à presença de faraó, e faraó olha para ele e diz: você interpreta sonho? Ele diz: eu não, mas o Deus a quem eu sirvo. Olha que expressão maravilhosa. Minha querida irmã, meu querido irmão que está me ouvindo nessa noite, depois de 13 anos de sofrimento, sem nenhuma explicação, ele diz: eu não, mas o Deus a quem eu sirvo, ele me dá entendimento dos sonhos. Eu imagino no momento que José se expressa dessa forma, Deus lá do seu mais alto e sublime trono diz: chegou a hora de eu lhe honrar, José, chegou a hora de eu lhe exaltar. Tem sido fiel,
E Ele prometeu na sua palavra: para quem é fiel comigo, eu sou fiel. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se você tem permanecido fiel, fica tranquilo, porque no tempo certo a vitória é sua, no nome de Jesus. Então, naquele momento, José interpreta o sonho, não usou dos privilégios que tinha, do dom que tinha de interpretações para se favorecer. Não, José interpretou o sonho e disse: olha, as 7 espigas bem vingadas e as mal vingadas, 7 facas gordas e 7 facas magras, tem a mesma interpretação. As 7 espigas gordas como as 7 facas gordas será 7 anos de abundância no Egito, e as 7 espigas mal vingadas e as 7 vacas magras será 7 anos de escassez. Imagine a cena naquele momento. Faraó diz: o que fazer? Faraó, um homem sábio e entendido, agora está pedindo conselho a um ex-detento. E José olha para ele e diz: olha, derriba os celeiros e construi com dupla capacidade, e quando vier os 7 anos de abundância, louvado seja o nome do Senhor, você colhe tudo, para que quando vier os 7 anos de escassez, você vai ter com abundância para suprir toda a necessidade da nação egípcia e todas as nações circunvizinhança. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento, Deus exalta José por intermédio de Faraó e diz: olha, a partir de hoje, ele estende o cetro para José e diz: você vai governar o Egito comigo. Coloca um anel no dedo de José e ele passa a ser o segundo homem mais importante da história do Egito. Sabe por quê? Porque nosso Deus é aquele que não nos livra do problema, mas no meio do problema Ele nos dá vitória. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Davi foi um homem que esperou em Deus. Ele foi ungido pelo profeta Samuel com 16, 17 anos de idade. Porém, o processo para que se cumprisse a promessa de Deus na sua vida foi um processo de mais de 10 anos. Em toda a sua conclusão, para que se cumprisse, foi 19 anos. E nesse processo, Davi teve muitas percas. Ele teve que se afastar da sua esposa, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo íntimo, Jonatas, por causa da perseguição de Saul. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E Davi não se desesperou. Ele continuou esperando em Deus. Se não me falha a memória, lá no capítulo 21, ele conduziu a sua família até as terras de Moab e disse: olha, permita, falou com o rei de Moab, para que a minha família fique aqui até que eu saiba o que Deus vai fazer comigo. É um homem que esperava em Deus. Mas tem uma cena que nos chama a atenção na história da vida de Davi. É que no capítulo 30 de 1 Samuel, no versículo 1 ao 6, a Bíblia diz que houve um massacre dos amalequitas na cidade de Siclag. E Davi, chegando ali, ele viu a cidade toda queimada. As mulheres e os seus filhos foram levados cativos. Até a sua própria esposa também foram, duas esposas, Anuã e Abigail. E a Bíblia diz no versículo 4 que Davi chorou tanto que não tinha mais força para chorar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Você talvez nessa noite esteja como Davi, tenha chorado tanto, a luta tem sido tão grande que você não tem mais força para chorar, só tem gemido na presença de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite, chegou o momento de você se levantar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Chegou o momento de você se levantar e dar a volta por cima. A Bíblia diz no versículo 6, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Nessa noite, você que está me ouvindo, querido irmão, querida irmã, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor e recuperou seu ânimo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Bíblia também fala de Paulo. Paulo foi um homem que sofreu muito por amor de Cristo, por amor do Evangelho. Lá no capítulo 13 de Atos, versículo 2, a Bíblia diz que eles foram separados pelo Espírito
direcionado pelo Espírito para pregar a palavra de Deus. Lá no capítulo 14 de Atos, ele foge para a Icônia, e lá em Listra, capítulo 18 e 19, a Bíblia diz que ele cura um homem coxo, e depois que ele cura aquele homem, ele é apedrejado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E depois dele ser apedrejado, ele se faz de morto para que pudesse escapar. E aqui surge uma interrogação: mas como é que pode um homem desse fazendo obra de Deus e sofrendo aflições e agruras da vida? É assim a caminhada do justo nessa terra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Paulo queria ir para a Ásia pregar o Evangelho, mas Jesus o impede e manda ele ir para a Europa. Quando ele chega em Troia, ele tem uma visão e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. E quando ele chega a Filipe, ele tinha uma jovem lá que ela tinha um espírito de adivinhação, e os seus senhores lucravam muito com aquela jovem. E certa feita, Paulo e Silas iam orar ao Senhor, e aquela jovem disse: ali vai 2 servos do Deus Altíssimo e anuncia a salvação. E Paulo, se indignando no espírito, disse: em nome de Jesus, sai dela. E depois de Paulo libertar aquela jovem daquele espírito maligno, o que aconteceu? Ele foi levado até as autoridades e disse: olha, esses homens estão fazendo algo que não é costume aqui, trazendo perturbação para a nossa cidade. A conclusão foi essa: prenderam Paulo e Silas e açoitaram. Aqui surge uma interrogação. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Paulo não estava fazendo turismo, ele estava fazendo o que o Senhor mandou. Ele estava dentro do plano de Deus, ele estava dentro do propósito de Deus. Você talvez nessa noite está se perguntando: olha, eu estou dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus, procuro obedecer ao Senhor, andar de conformidade a sua palavra. Por que eu sofro? Deixa eu explicar nessa noite. Permita fazer uma reflexão nessa noite sobre o caráter de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus permite que a circunstância dolorosa atinja a nossa vida, a motivação de Deus é única e singular. É porque Ele nos ama. Louvado seja o nome de Jesus. É porque Ele nos ama. Meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia diz que Deus castiga quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem Ele quer bem. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Paulo poderia muito bem questionar, mas Paulo continuou na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, até esperar o dia da redenção. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E aqui começa o primeiro tópico da mensagem: por que sofremos? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Por que nós sofremos tanto? Em primeiro lugar, por causa da queda do homem. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 31, a Bíblia diz que tudo que Deus havia feito havia ficado muito bom, ou seja, era perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a queda do homem, ela causou grande tristeza, dor e morte. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 17 a 19, que por causa da queda do homem, maldita era a terra por causa dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ia produzir espinhos e cardos. A palavra espinhos simboliza a maldade no coração, e a palavra cardos era plantas nocivas, representando todas as formas de ervas daninhas, venenosas, que fazia parte da maldição. Foi isso que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que pelo só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Deus não fez o homem para morrer, Deus fez o homem para que ele vivesse eternamente. Mas por causa do pecado do homem, agora o homem, se ele não trilhar um caminho perfeito, ele passa por 3 mortes. Primeiro é a morte espiritual. O homem está distante de Deus, e se ele continuar distante de Deus, se ele continuar em desobediência, ele vai perecer eternamente. Segundo, ele passa pela morte física. E terceiro, a morte eterna, que é a condenação eterna. Tudo isso por causa do pecado do homem. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz lá no capítulo 8, versículos 22 e 23,
que a criação geme por causa do pecado do homem. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Esse texto é muito maravilhoso. Quando a Bíblia fala desta forma, vamos meditar aqui o que a palavra de Deus nos diz sobre o gemido da criação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vejamos o que é que diz a palavra do Senhor, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dor de parto até agora. Louvado seja o nome do Senhor. A terra geme como uma mãe está com dor de parto, ou seja, como uma mulher está com dor de parto e gera dentro dela uma expectativa de uma nova vida que vem de dentro do seu ventre, uma expectativa nova, de uma esperança nova de um filho que vai nascer. E assim como a mãe tem essa expectativa, assim tem a terra e também nós que esperamos no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz no versículo 23 do capítulo 8 de Paulinho: e não só ela, ou seja a terra, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É bem verdade que grande é o sofrimento, mas eu quero dizer para você nessa noite, que me escuta nessa noite pelas redes sociais, que há uma esperança viva para aqueles que servem ao Senhor. Há uma esperança viva para aqueles que esperam no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós vemos aqui, por causa da degeneração humana, nós vemos capítulo 4 de Gênesis, versículo 8 a 16, a destruição da família de Lameque. Capítulo 4, 23 a 24, e no capítulo 6 e 1 e 7 a 24, quando toda a geração de Caim e de Lameque foram destruídos no dilúvio. A Bíblia diz lá no capítulo 6 de Gênesis, versículo 5, que Deus não suportava mais a maldade do coração do homem, que ela se multiplicava continuamente, ele só pensava mal. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O ódio, a violência, as guerras, é isso que produz o coração caído da presença de Deus. A natureza caída do homem, ela não consegue pensar no que é bom, ela não consegue gerar dentro dele mesmo o amor, a compaixão, a misericórdia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E só tem gerado, depois da queda do homem, no coração dele só tem gerado guerra, ódio, conflitos. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós termos uma ideia, o conflito das grandes nações, o que esses homens gastam em equipamento de guerra, pensando em destruição em massa das grandes nações, o que se gasta para se construir um avião de guerra é equivalente a 500 mil sacos de trigo. Imagine, daria para matar quantas pessoas de fome, tirar fome de quantas pessoas? Eu estou falando de um só avião, imagina, são milhares de aviões. Daria para resolver o problema da fome do mundo inteiro. O que se gasta para construir um míssil, dá-se para se construir casa para morar pessoas equivalentes a 800 pessoas, e são milhões de mísseis construídos. O que é isso? É a maldade do coração do homem. Não existe visão humanitária, não existe visão horizontal. A visão do homem é egocêntrica, ele só pensa nele. Nós temos provas presentes e conclusivas no momento em que vivemos. Aí está essa pandemia, e nós vemos noticiar todos os dias pessoas se aproveitando. Os produtos que nós podemos comprar para nos prevenir, eles exploram os preços, aumentaram 100, 200, 300, 500% acima. O que é isso? É a ganância. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E nessa noite eu quero lhe conscientizar nessa noite que muito mais pior que esse coronavírus, existe um vírus pior no coração do homem, que é a ganância, a injustiça, a soberba e a maldade do coração do homem. Mas ele pode solucionar o problema nessa noite, é se voltando para Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma válvula de escape para a tua vida nessa noite. Aceita o Senhor como Salvador, e tu terás a mente de Cristo, tu terás visão horizontal, tu vai ter um coração cheio de compaixão, de amor e de misericórdia. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo ponto, o propósito de Deus e o crescimento e a paz nas aflições. O propósito de Deus é testar a nossa sinceridade
e desenvolver em nós um caráter cristão melhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, que a tribulação produz a paciência. Em outra tradução diz perseverança. E a perseverança e a paciência produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Todos nós passamos por esse processo de tribulação. E depois da tribulação vem a paciência. E depois da paciência vem a experiência. E quando nós passamos por esse processo, nós estamos mais habilitados para vencer as adversidades da vida. Nós temos mais experiência, sabemos mais como lidar. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, a Bíblia diz que o crente deve suportar as provações com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Porque em primeiro lugar, as provações, elas não são eternas, elas são passageiras. Ninguém aguenta uma vida inteira de provação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite que está sofrendo muito, com problema no casamento, de repente com um filho que está distanciado da presença de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que isso vai ter um fim. O Senhor vai solucionar este problema. Louvado seja o nome do Senhor. Basta confiar e esperar nele. Não se desanime. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Continue na dependência de Deus, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, as provações são pedagógicas. Explicação: nas provações da vida, nossa fé é testada para mostrar a sua genuinidade. Nos dá experiência e dá uma dimensão das nossas fraquezas e da onipotência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É nas provações que nós reconhecemos a nossa fraqueza. É nas provações que nós reconhecemos que dependemos de Deus. E é nas provações que nós sabemos que nosso Deus é onipotente, é onipresente e é onisciente. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um exemplo de um homem chamado Abraão. Abraão, Deus no capítulo 12 de Gênesis disse: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, sai da casa do seu pai, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Lá no capítulo 13, se não me falha a memória, Abraão oscila na fé. E ele olha para a sua esposa Sara e diz: olha, quando chegar lá no rei, se não me falha Abimeleque, olha, tu disse, não disse que é minha esposa, não, tu disse que é minha irmã. Ou seja, mentiu, fragilizou na fé. Mas continuando a história no capítulo 22, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 22, a Bíblia diz que o maior sonho de Abraão era ter um filho, e Deus deu a ele na velhice. Ele já tinha 99 anos e a sua esposa tinha 89 anos quando eles geraram um filho. Louvado seja o nome do Senhor. E depois daquele menino já estava grande, segundo desde que ele já tinha 14 anos de idade, quando o Senhor pede a ele em sacrifício. Ou seja, Deus estava provando Abraão. E todos nós conhecemos a história, quando ele vai para a terra de Moriá, prepara ali o animal com a lenha e vai com o moço, com o seu filho. Quando ele chega lá no pé do monte, ele diz para os seus servos, para os seus servidores, diz: olha, vocês fiquem aqui, porque eu vou subir com o moço, e depois de oferecer o sacrifício nós voltaremos. E quando ele levanta o cutelo para ali ferir contra o seu filho, uma voz brada disse: Abraão, Abraão, não levante a sua mão para ferir o moço, porque agora sei que temes a Deus. A palavra agora sei que temes a Deus, o sentido etimológico da palavra quer dizer: agora, Abraão, você mostrou sinceridade e firmeza de fé. Agora você mostrou firmeza de caráter, Abraão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Era isso que Deus estava dizendo para Abraão. Agora você mostrou firmeza. É isso que Deus permite muitas vezes, que nós passamos por tribulações, provas e angústia.
é para provar o nosso caráter, se nós estamos firmes ou não. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Adorar a Deus com o bolso cheio de dinheiro é fácil, estar cheio de saúde é fácil, mas na adversidade eu quero ver quem é que é bom. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas esses homens tinham convicção, eles tinham perspectiva de dias melhores, eles tinham firmeza de fé em Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Lá no Salmo 119, versículo 71, olha o que foi que Davi falou com respeito às aflições da vida. Ele disse: foi bom para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus decretos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ou seja, Davi disse: foi bom eu passar por tribulações, porque eu aprendi a obedecer os teus estatutos. É na aflição que eu me aproximo de ti. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É na aflição que nós buscamos mais a Deus. É na adversidade que nós jejuamos, consagramos a nossa vida e adoramos ao Senhor melhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Lá no capítulo 8 de Romanos, versículo 28, a Bíblia diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Meu querido irmão, minha querida irmã, nessa noite que me escuta, igreja do Senhor, fique sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que temem a Deus. Nada foge do controle de Deus. Ele está no controle de tudo. Nada é a parte do seu conhecimento. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Explicação sobre esse versículo: Deus fará o bem surgir de todas as aflições, provações, perseguições e sofrimento. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos aqui continuar aqui a mensagem mais um pouco para frente. Segundo ponto, aprovações nos ensina a ser dependente de Deus. Nos aquebrantamos e adoramos melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está, querida amada igreja. Lá no capítulo 2, versículo 23 ao 25, a Bíblia diz que Israel estava clamando no Egito, o chicote estralava nas costas, estava como escravo, e a Bíblia diz que Deus ouviu a angústia e o gemido do povo e chamou Moisés para tirar aquele povo do Egito com a sua mão forte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse povo não agradeceu a Deus, e a maior crise espiritual de Israel foi lá no livro de Juízes. Durante mais de 300 anos aquele povo, Deus levantava um juiz para conduzir o povo, para instruir o povo, e quando aquele juiz morria, aquele povo voltava à desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. Mas certa feita, eles procuraram o Senhor. Lá no capítulo 10, louvado seja o nome de Jesus, de Juízes, versículo 10 a 16. Abra a Bíblia aí onde você está nessa noite e veja. E quando eles pediram ajuda ao Senhor, Deus disse: procura os deuses de vocês, vocês me procuram, resolvam o problema de vocês e vocês me abandonam. Ou seja, na linguagem do cearense, como diz o nosso pastor, Deus já estava de saco cheio daquele povo, de tanto ele socorrer, de tanto ajudar, e ele abandonava ele. Mas a Bíblia diz que Israel clamou o dia todo, colocou a sua face no pó e clamava a Deus de forma angustiante, e chorando e pedindo misericórdia a Deus. A Bíblia diz que eles derribaram os altares, destruíram os deuses falsos e adoraram o Senhor. E a Bíblia diz que Deus se angustiou. Louvado seja o nome do Senhor, tendo compaixão de Israel. Ou seja, só no momento de aflição é que eles adoravam o Senhor. Israel viveu 13 períodos de fome, e nesse período de juízo foi o momento mais difícil, onde muitos morreram dentro de caverna. Eles faziam o seu plantio, mas não colhiam, porque por causa da desobediência. Mas só assim é como disse a frase: quando Deus permite que nós passamos por circunstâncias dolorosas, é porque Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Compreenda nessa noite que a aflição
não é para o seu mal, não é para a sua destruição. O nosso adversário, ele nos tenta para nos destruir, mas nosso Deus não, ele nos prova para nos purificar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Crônicas, o que diz aqui? Louvado seja o nome do Senhor. A dependência de Josafá pela presença de Deus. Os inimigos atacaram ali Israel, louvado seja o nome do Senhor. E Josafá vai clamar ao Senhor no capítulo 12, versículo 13, diz assim, capítulo 20, versículo 12 e 13 diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, meu querido irmão, minha querida irmã. Ou seja, Josafá disse: olha, em nós não há força para vencer essa grande multidão, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ou seja, a nossa força está em Ti, Senhor, a nossa esperança está em Ti. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E assim como Josafá se expressou daquela forma em oração, nós se expressamos nessa noite. Nós não temos força para vencer as adversidades, nós não temos capacidade de enfrentar pelo nosso método, não temos inteligência para se desviar dela, mas a nossa esperança, a nossa força está no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui, lá no Salmos 66, versículo 10, o salmista diz: pois Tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Louvado seja o nome do Senhor. Explicação: as provações refinam o nosso caráter e nos ajuda a perceber que a vida é um presente de Deus que deve ser estimado. Aleluia. É isso que é a aprovação para a nossa vida. Assim como a prata e o ouro é refinado para que dê um brilho melhor, assim nós passamos pela prova para que nós possamos brilhar na presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Terceiro tópico: Deus está conosco nas aflições. Fazendo aqui uma retrospectiva. O primeiro tópico é por que sofremos. Segundo, o propósito de Deus sobre as aflições e o crescimento da nossa vida diante das aflições. E o terceiro ponto: Deus está conosco nas aflições. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 43, versículo 2: se tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Se tu passares pelo fogo, eles não te queimarão. E se tu passares pelos rios, eles não te submergirão. Louvado seja o nome do Senhor. O que quer dizer essa passagem bíblica? Ou seja, Deus não está dizendo que você não vai passar pelo fogo, que não vai passar pela água, que não vai passar pelo rio, que isso representa as adversidades. Não, Ele está dizendo: se você passar pelo fogo, eu estarei com você. Se você passar pela água, eu estarei com você. E se você passar pelo rio, eu estou contigo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Lá no Salmo 46 ele diz: Deus é o nosso refúgio. Segundo, Ele é fortaleza. Terceiro, Ele é socorro bem presente, não antes nem depois, mas na hora da angústia. É na hora da angústia que Ele chega. É na hora da angústia que Ele estende a mão e levanta e nos dá vitória. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia fala de uma mulher chamada Ana. Aquela mulher viveu dias difíceis, quando seu marido tinha uma concubina. O nome dela era Penina. E aquela mulher gerava filho e dava aos maridos de Ana. E quando ela tinha filho, ela debochava. A Bíblia diz que todos os anos, quando eles iam oferecer sacrifício ao Senhor, aquela mulher debochava de Ana. E na cultura judaica, uma mulher que não gerava filho era tida como desgraçada e amaldiçoada. Você imagina a situação de Ana. A Bíblia diz que a angústia dela era tão grande que ela não comia mais, ela não conseguia mais se alimentar.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas certo dia, Ana resolveu mudar de estratégia, porque Ana passou 24 anos. Eu repito, querida amada igreja, irmão que me escuta nessa noite, Ana passou 24 anos orando e pedindo ao Senhor um filho. Ana orava e dizia: eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Mais ou menos como uma espécie de um sentimento de vingança para se vingar daquela mulher. Mas certa feita Ana entrou no templo e ela especificou e disse: Senhor, se tu me deres um filho homem, quando ele desmamar, eu consagrarei a ti. Naquele dia a história de Ana mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Ana deu prioridade ao Senhor. A oração de Ana 24 anos antes era como um sentimento de vingança para satisfazer o seu ego. E oração desse tipo Deus não escuta. Não. Ele até escuta, mas não responde. Mas nesse dia Ana disse: se tu me der um filho homem, varão homem, quando ele desmamar eu consagrarei a ti. Ou seja, o sonho de Ana era apenas ter um filho. Mas o sonho de Deus, ou melhor, o projeto de Deus é muito maior do que o projeto de Ana. Enquanto Ana desejava apenas ter um filho, Deus estava preparando um juiz, um profeta e um sacerdote para o propósito que ele tinha com aquela nação. E aquele menino que nasceu do ventre de Ana foi um divisor de água. Louvado seja o nome do Senhor. O nome dele é Samuel. Foi Samuel que foi juiz, profeta e sacerdote de Israel. Foi ele que consagrou os 2 primeiros monarcas da história da monarquia de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite que o seu projeto é muito mais pequeno do que o projeto de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ele quem sabe o melhor da nossa vida, sabe o momento de agir na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como ele fez com Ana, vai fazer na minha e na tua vida. Resta nos esperar como Ana esperou. Ana orou 24 anos, mas não desistiu de buscar o Senhor na adversidade. E no meio da adversidade, Deus ouviu a aflição de Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe esta palavra nessa noite. Recebe o conforto do Senhor nessa noite. Deus está ouvindo as tuas lágrimas. Deus está vendo as tuas lágrimas, está ouvindo o teu clamor. E eu quero dizer nessa noite que no tempo certo a resposta virá, e a vitória e a bênção chegará na tua mão, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai gemer as aflições para nos dar vitória. A Bíblia fala de uma mulher chamada Agar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher que faz parte da história. Sara, eu já falei uma vez, mas como ele está atingindo um maior grupo de pessoas, por causa da ansiedade, Sara não soube esperar o tempo de Deus e pediu para que Abraão, seu esposo, possuísse a escrava Agar, porque ela não dava filho a Abraão. E depois que aquela escrava Agar teve filho, ela começou a fazer chocarrice também de Sara. Ou seja, houve atrito dentro do lar de Abraão. Isso prova que Deus fez um só homem para uma só mulher, uma mulher para um só homem. Depois que ele teve o caso com outra mulher, gerou problema na sua família. E ela disse: olha, despede essa escrava Agar porque está gerando problema. E ali Abraão despediu a escrava Agar. E a Bíblia diz que ela saiu errante pelo deserto. E depois de se acabar a água do seu odre, do seu objeto de água, que ele conduzia água, a Bíblia diz que ela colocou o menino debaixo de uma árvore e se distanciou para ver o menino morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Agar conhecia todo aquele deserto, mas a aflição, a angústia da sua alma era tão grande que ela se perdeu pelo deserto. Você talvez nessa noite esteja como Agar, perdida por esse deserto errante, não sabe por onde começar, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Mas veja o que foi que aconteceu com Agar.
Agar, quando estava entrando em desespero, a Bíblia diz que o anjo do Senhor disse: Agar, não temas, Agar, eu ouvi o choro do menino e farei dele uma grande nação. O mesmo Deus que falou com Agar fala contigo nessa noite. Não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Louvado seja o nome de Jesus. E Agar continuou o trajeto dela, e aquele menino se transformou em uma grande nação, que são a nação dos ismaelitas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero falar de um homem chamado Jó. Louvado seja o nome do Senhor. O que levou Jó a adorar a Deus? Esse homem, que era o homem mais rico do Oriente, louvado seja o nome do Senhor, mas de repentemente esse homem perde tudo. Era notícia má uma atrás da outra. Era alguém chegando e disse: olha, eu estava no deserto e tuas 7.000 veio, o fogo devorou. As tuas 500 juntas depois foi embora. A tua jumenta se acabou-se. E a última notícia que aquele homem teve triste, sabe qual foi? Alguém chegou: eu estava na casa lá do primogênito. Ele estava comemorando aniversário lá na casa lá do teu filho primogênito. Os teus 10 filhos estavam lá. E veio um vento forte, derrubou, veio com ímpeto sobre aquela casa e matou todos os teus 10 filhos. Só eu escapei para te dar a notícia. Imagina, meu irmão e minha irmã, depois de perder todos os bens, imagine agora perder 10 filhos. Perder um filho já é doloroso, imagine 10. O que você faria no lugar de Jó? A Bíblia diz lá no capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. A Bíblia diz: Jó prostrou-se o rosto em terra em adoração e disse: saí nu no ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu lhe dizer o início do versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Jó prostrou-se o rosto em terra em adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Você imagina, querida amada igreja, irmão e irmã que me escuta nessa noite, Jó não caiu para trás tendo colapso, não. A Bíblia diz que ele se levantou, foi o primeiro ato. Segundo, rasgou as suas vestes, que na cultura judaica era símbolo de muita angústia e de luto. Depois, rapou a sua cabeça. Na cultura judaica, o cabelo era símbolo de glória para o homem. Ou seja, o que ele está dizendo, quando ele rapou a sua cabeça: eu estou desprovido de glória. E depois ele se prostrou e adorou. É porque eu estou aqui, nós estamos fazendo culto pela live, não dá para mim fazer o gesto. Mas o que aconteceu com Jó? Ele caiu com o rosto em terra, os seus pés e os seus joelhos ao mesmo tempo no chão, o seu corpo sobre os seus pés e o seu joelho, e ele esticou a mão para a frente de bruço e adorou ao Senhor. Isso é que dá o diferencial. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aqui que está a diferença, querida amada igreja, irmão e irmã que me escuta nessa noite. Aleluia. E aqui eu faço a aplicação. O que fará você se for surpreendido pelas provações? Continuará ainda a adorá-lo? Louvado seja o nome do Senhor. E depois disso vai haver coisas piores. Foi tirada a saúde de Jó, porque Satanás estava ali chamando Jó de egoísta e Deus de bobo. Quando ele disse: olha, ele só te adora porque tu abençoou ele. No segundo round ele disse: olha, pele por pele o homem dá tudo pela sua saúde. Tira a saúde dele para ele não vai aproximar de ti. Imagine a cena, querida e amada igreja e irmão que me escuta nessa noite. Quando Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, de repente ele sente uma punhalada no corpo. Diz Charles Swindoll, que ele escreveu toda a enfermidade de Jó. Ele começa a nascer bolha no seu corpo, da cabeça à ponta dos pés.
dentro da sua boca, em todo o seu corpo. Começa a surgir, aqui na nossa cultura do cearense é chamado cabeça de prego. Começa a sair aquelas bolhas cheias de pus, e ele começa a se coçar. Quando ele começa a se coçar, começa a abrir feridas. Ela começa a rachar assim como um açude de uma lagoa seca, e racha a argila. E quando começou a rachar, começou a sair sabor e pus de dentro daquelas feridas. Ele começa a mudar de cor, ele começa a perder peso, ele começa a ter febre forte no seu corpo, as suas pálpebras, os seus olhos começam a escurecer, ele começa a delirar, ter ansiedade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começa a ter disenteria, e o mau cheiro dele era insuportável. Ele disse: meu ato é intolerável à minha mulher, meu mau cheiro é repugnante ao filho da minha mãe. O que aconteceu com Jó? Aquele homem mais rico do Oriente naquele momento tem que ser isolado da sociedade. Ele foi colocado num lixão da cidade, onde os cães ficavam lá para lamber a ferida do leproso, para catar lixo, e era lá onde os mendigos ficavam lá catando o resto de comida, viu? E era lá onde queimavam os excrementos da cidade. Foi lá onde Jó ficou, se rapando com cabo de telha dentro das cinzas. Louvado seja o nome do Senhor. Pergunta nessa noite: como é que um homem desse adorou ao Senhor? Aleluia. O que levou o homem desse a adorar ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, Jó reconhecia a soberania de Deus. Ele sabia que o Deus que ele tinha era soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Não era um Deus qualquer, era um Deus que tinha o controle de tudo. Era um Deus criador do céu, da terra e do mar. Então, assim como Jó tinha essa consciência, tem a consciência e o reconhecimento dessa noite, que nós não servimos um Deus miniatura, nós servimos um Deus grande, que faz coisas grandes e que opera milagre grande. Um Deus criador do céu, da terra e do mar. Um Deus poderoso em seu desígnio e também poderoso em seu propósito. Ele é Deus em cima e Deus embaixo. Ele é Deus na frente, Ele é Deus na retaguarda. Louvado seja o nome do Senhor. E antes que houvesse dia, Ele já existia, e não há ninguém que possa escapar da sua mão. E quando este Deus quer usar o seu poder para agir em favor do seu servo, não há principado, não há potestade, não há nenhuma força que possa impedir o seu agir. Compreenda nessa noite e receba esta palavra de conforto nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Salmo 24, versículo 1. O salmista diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo é do Senhor. Ele está no controle de tudo. Aquilo que não é por vontade soberana dele, é por permissão divina. Talvez você não tenha compreendido o que está acontecendo no mundo neste momento. É uma ação humana, é uma ação do homem, mas por permissão divina. E tem um propósito nisso. Nos últimos dias nós temos visto pessoas debochando de Deus, pegando o nome de Deus como se fosse uma coisa qualquer, e debochando. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos no nosso país a falta de respeito com a palavra de Deus, com o nome de Jesus. Lá em 2015, nós vimos lá um movimento que existe aí, que eles fazem todos os anos lá em São Paulo. E quando chegou lá diante da igreja, eles pegaram o crucifixo lá e fizeram coisas obscenas com o crucifixo de Jesus. Em 2017, ou melhor, em 2017, em nome da cultura, eles pegaram uma criança que a Bíblia diz que da sua boca saiu perfeito louvor, e constrangiram aquela criança a triscar no corpo de um homem nu. Isso é constrangedor. E em 2019, na escola de samba chamada Gavião da Fiel, pegou o personagem representando o diabo e o outro representando Jesus, e botaram o diabo humilhando e puxando Jesus. Na virada de 2019 para 2020, louvado seja o nome do Senhor. Todos que acompanham aí em rede social sabem. Porta dos Fundos pegou, vestiu Jesus de travesti, Maria de Lésbica, e disse que os apóstolos usavam droga.
e concluindo 2020, a escola de São João da Mangueira ridicularizou o nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Eu quero dizer para você que me escuta nessa noite, o plantar é opcional, mas a colheita é obrigatória. Agora depende da sua escolha nessa noite. O que é que você quer plantar nessa noite? Quer plantar arrependimento, reconhecer que é pecador, reconhecer que necessita de Jesus e quer confessar Ele como Salvador, quer viver uma vida de piedade, quer viver uma vida de obediência à presença de Deus? Se você fizer isso, você vai colher muitos frutos. E eu quero dizer para você nessa noite que a colheita é maior do que o plantio. Mas se quiser viver uma vida de devassidão, distante de Deus, eu quero dizer que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem serve a Jesus tem a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está a lei da semeadura. O salário do pecado é a morte. Quem vive na prática do pecado é uma sentença eterna. É a Bíblia quem diz. A Bíblia não tem meu termo. Ou o camarada segue para o caminho de luz ou para o caminho de treva. Ou ele serve a Deus ou ele serve o diabo. Não tem meu termo. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui. Segundo ele reconhecia que Deus estava no comando de tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz lá em Jó capítulo 19 versículo 5, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim o terceiro dia se levantará da terra, e eu verei ele com meus olhos. Jó, em meio à adversidade, tinha uma esperança de ver a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E essa esperança que Jó tinha, nós temos que ter. Em meio às circunstâncias que vivemos, nós temos que saber que há algo melhor que nos espera. Nós vivemos dia difícil, mas nós esperamos dias melhores. Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui eu fiz uma aplicação para que nós possamos refletir. Deseja você vencer todas as provações? Adore a Deus. Adore a Deus. Não importa a circunstância, adore ao Senhor. Agora me fez lembrar o que Jesus falou lá no capítulo 4 de João, quando aquela mulher estava questionando sobre o lugar de adoração, que era no Monte Gerazim, ou era em Jerusalém. Jesus disse: chegou a hora e agora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador, não importa em que circunstância ele esteja, não importa em que lugar ele esteja, louvado seja o Senhor, ele adora, ele adora, ele adora, ele adora, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos se congregar aqui no templo, mas nós podemos adorar em casa, no seu quarto. Se você quiser ir para o monte, vai e adora, aonde você quiser. Você pode adentrar no Santo do Santo e adorar o Senhor. Nada impede dos santos adorar o seu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Adore, adore no meio da adversidade. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o que Paulo e Silas fez. Paulo e Silas, quando estavam dentro da prisão, que foram açoitados, eles foram açoitados. Sabe o que foi que aconteceu? Depois de ser açoitados, já ali o corpo já sangrando, eu acredito que Paulo olhou para Silas e disse: vamos orar ao Senhor e vamos adorar o Senhor com louvor. E a Bíblia diz que o louvor foi tão forte ali. Eu tenho esse desejo, quando eu chegar no Senhor, eu vou perguntar a Paulo que louvor foi aquele, que foi com tanta unção e intrepidez que a Bíblia diz que o cárcere tremeu e abriu os portões encadeados e eles saíram. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que acontece na adversidade, quando nós adoramos em espírito e verdade. Deus quebra correntes e cadeado e nos dá vitória. Quem crê nessa noite, dá um brado de glória aí onde você estiver. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Lá no capítulo veio o que
fixou aqui a declaração de Paulo, no capítulo 1, versículo 20 de Filipenses. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja na vida, seja na morte. A palavra que se usa para esperança no grego aqui quer dizer, significa a mirada ardente, concentrada, persistente, que se aparta de qualquer outra coisa para fixar somente no objetivo do seu desejo. Ou seja, Paulo, o que estava em volta de Paulo não importava, ele não olhava para nada disso. Paulo estava focado, ele prossiga para o alvo, a carreira que lhe está proposta. Paulo tinha um alvo a alcançar, ele tinha um objetivo na sua vida. Ele disse: considere tudo como perca, como refúgio, por amor a Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Paulo renunciou tudo por amor a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Era isso que Paulo estava dizendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está conosco nas aflições. Louvado seja o nome do Senhor. E vou concluir. E aqui nós temos aqui o que Deus fez com a nação de Israel no deserto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Foi grande bondade e misericórdia. Você imagina uma temperatura de 50 graus. Deus está conosco no meio das aflições, irmão, e nos dá a vitória. Primeira coisa que Deus fez, colocava uma espécie de ar-condicionado para aquele povo. Para onde eles iam, a nuvem cobria. De noite tinha uma tocha de fogo. Viu? O fogo representava a presença de Deus e a nuvem representava Cristo. Fique debaixo da nuvem nessa noite. Não sai debaixo da nuvem. Enfrente o sol cortante debaixo da nuvem. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chega na beira do mar, louvado seja o nome do Senhor, que eles se desesperam, começam a clamar, pedir a Moisés misericórdia. Se não tinha sepulcro lá no Egito para a gente morrer, trouxe aqui para a gente morrer, não é? Aqui nesse deserto. Moisés clama a Deus, e todos nós conhecemos a história. Deus abre o mar vermelho, 19 quilômetros de extensão, e durante a noite inteira a Bíblia diz que o mar não se fechou até que passasse o último israelita a pé enxuto. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite, que acha que não tem esperança, que não está encontrando uma saída, um caminho para você passar. Eu quero dizer para você nessa noite, que assim como Deus abriu o mar vermelho, Ele vai abrir um caminho para você passar. E se não abrir, Ele vai fazer você passar, andar por cima das águas, porque Ele ainda é o mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Quando chega lá no meio do deserto, aleluia, a leitura que eu fiz para parafrasear o texto, a Bíblia diz que as roupas não se gastaram. Imagina, durante 40 anos as roupas não se envelheceram, os pés dele não incharam. E certo dia eles resolveram reclamar lá. Primeiro eles tiveram sede, pediram água, e Deus manda Moisés falar com a rocha. Fala aí com a rocha, Moisés, que ela arroja água. E quando Moisés fala com a rocha, ela brota água, não para o exibicionismo, mas para matar a sede de 6.100.800 judeus. Você imagina, cada judeu tiver bebido 1 litro d'água ali, jorrou 6.100.800 litros d'água, fora os camelos. Nós não temos uma ideia do que jorrou de água ali. O que é isso? É o Deus que está conosco no meio das aflições para nos dar vitória. Ele é o Deus de providência, meu irmão e minha irmã. Fica tranquilo. E depois eles começam a pedir comida, querem comer carne. Louvado seja o nome do Senhor. E resumindo nessa noite, Deus manda Moisés concentrar o pôr do lado direito da tenda e do lado esquerdo da tenda, e manda um vento de cima para baixo, e as cordonices começam a voar na distância, na altura de 90 centímetros, e ali 3 milhões de judeus vão colher cordonices. Louvado seja o nome do Senhor. E o resumo ali, sabe qual foi? 20.160.000 cordonices mataram a fome daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus está conosco no meio das aflições. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E para concluir,
bênção para o sofrimento cristão. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Louvado seja o nome do Senhor. Explicação: agora enfrentamos tribulação, meu irmão e minha irmã, mas no futuro estaremos na glória. Agora há choro e dor, mas então Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Lá em Romanos capítulo 8, versículos 17 e 18, diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e de fato participamos do seu sofrimento, para que participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite que passa por adversidade, louvado seja o nome de Jesus Cristo, vai chegar o dia que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra lágrima que eu na figura de linguagem, ou seja, cessará toda dor, cessará todo pranto. Naquele dia a mãe não vai chorar a perda de um filho, a mãe não vai chorar a perda do esposo, a filha não vai chorar a perda da mãe, ninguém vai chorar a perda do seu ente querido. Naquele dia não haverá nem morte, nem dor, nem pranto, porque Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, cessará todo o sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. E se você nesta noite que não conhece Jesus, quer ter essa esperança, aceita Jesus como Salvador, porque a Bíblia diz que há uma vida eterna depois dessa. Quando o homem morre, ele dessa sepultura o seu corpo, mas o seu espírito vive eternamente. E para que ele viva eternamente com Deus, é necessário ele reconhecer que é pecador, se volte para Deus, para que ele tenha direito o livramento deste sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está consolação eterna. Existe uma consolação eterna para nós. Segundo os Coríntios capítulo 1, versículo 7, diz: da mesma forma como vocês participam do nosso sofrimento, participam também da nossa consolação. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos e minha irmã que me escuta nessa noite, que diante de toda essa catástrofe que está acontecendo, de tudo que está acontecendo, há uma esperança viva no crente, há uma esperança viva na igreja do Senhor. É que um dia o Senhor se manifestará, arrebatará os seus para onde Ele está, e Ele diz que aonde eu estiver vocês estáis também, e nós seremos livres de todas essas adversidades. É isso que conforta o nosso coração. Então nessa noite, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É que nós temos que passar por adversidade. O nosso Jesus que esteve aqui passou. Ninguém é melhor do que Jesus. Lá no meu trabalho, no meu local de trabalho, muitas pessoas que foram ali já viram já um versículo, uma frase escrita lá no espelho. Está difícil? Pergunta a Cristo se foi fácil lá na cruz. Pergunta a Ele se foi fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá tempo mais, mas eu ia descrever sobre o sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando Ele teve que levar 39 chicotadas com um chicote de 12 pontas chamado azorraque. Em 6 pontas tinha osso de carneiro, em 6 tinha aço. Ele penetrava e cortava e entrava. O profeta Isaías disse que ele foi moído pelas nossas transgressões. A palavra moído é triturado, esmagado. Louvado seja o nome do Senhor. Foram 468 cortes no seu corpo. Diz o historiador que os seus pulmões vieram à tona. Louvado seja o nome de Jesus. E depois de ele levar aquela chicotada, cuspiram nele. Uma corte romana que era composta por 600 soldados, cuspindo no corpo de Jesus. Imagine a cena, ele banhado de saliva. Louvado seja o nome do Senhor. Então fica aí se interrogando: se Jesus sofreu isso, por que eu não posso sofrer? E depois de tudo isso, enrolaram ele num pano,
colocaram coroa de espinho nele, com espinho de 3 centímetros, bateram com caniço, perfuraram o seu crânio e o sangue começa a jorrar. Coloca ali o patíbulo da cruz, que é aquela arte, aquela travessa que pesava 60 quilos. E Jesus agora, depois de uma noite toda perdida de sono, depois de 39 chicotadas, ou seja, 468 cortes no seu corpo, depois de ser humilhado, de muita perca de sangue, agora ele tem que fazer um trajeto de 600 metros subindo na via dolorosa. Quando chega lá, arranca aquele lençol do seu corpo, e aqueles 468 cortes do seu corpo, arrepende e começa a descer sabor e sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E a febre traumática começa a tomar conta do seu corpo, e às vezes o seu cérebro e o seu estômago começa a regurgitar, ou seja, sangue em proporção elevada numa veia, e sangue em proporção elevada dentro da veia, isso gera dor insuportável. Era que Jesus estava sofrendo naquele momento. Aquele Jesus que curou todo tipo de enfermidade não podia repreender a dor do seu corpo, aquele sofrimento, por amor à minha alma e à tua alma. E ali eles pregam a ele com prego de 17 centímetros. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de pregar ele com prego de 17 centímetros, levanta aquela cruz, e quando ela cai dentro daquele buraco, diz o historiador que o seu diafragma sai do lugar, e ele com seus braços abertos teve dificuldade de respirar, mas ele levanta o seu corpo, não que ele tivesse mais força para levantar o seu corpo, era por amor e a minha alma e a tua alma. É porque ele queria me resgatar e te resgatar. É por isso que ele levantou o seu corpo. Ele sabia que Deus não aceitava carne sufocada, e aquela madeira não era lavrada, e aqueles pulmões que estavam externados começam a sofrer perfurações ali daquelas verpas. E Jesus suportou tudo aquilo por amor a mim e a você. Medite nessa noite se ele sofreu tudo isso. Por que nós não podemos sofrer? Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração nessa noite, por você que me escuta nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Você que tem Jesus na vida, fique firme no Senhor. E você que não conhece o Senhor, você tem a oportunidade de você estar na sua casa, sei onde você estiver, se você está no presídio, você está aí numa lanchonete, onde você estiver, você tem a oportunidade de confessar Jesus como Salvador. Oremos no nome de Jesus. Querido e amado Senhor, nós te louvamos, te exaltamos e te bendizemos, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade que tivemos de ministrar a tua palavra. O teu povo não está aqui, Pai, aqui reunido, mas estão reunidos e unidos nos seus lares. Muitos, dezenas e até centenas estão neste momento, Pai, ouvindo a tua palavra. Neste momento, Senhor, conforta os corações, dá ânimo àquele que está desanimado, alegra aquele que está triste, Pai. Vai socorrer aquele que está em aflição neste momento, Pai. No nome de Jesus. Tu conheces o coração de cada um. Tu conheces a aflição de cada um, meu Pai. Tu conheces a aflição daquele homem, daquela mulher, neste momento, Deus. Visita, Pai. Visita com tua presença no nome de Jesus Cristo. E coloca um bálsamo no seu coração, confortando, alegrando, renovando, Pai, no nome de Jesus. Renova as esperanças, Pai. Renova as expectativas. Dá ânimo, meu Senhor, para te adorar, no nome de Jesus. A tua igreja, meu Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Abençoa cada criança, abençoa cada jovem. Abençoe, Senhor, abençoe, Senhora, Pai, a cada família, cada mãe de família, cada pai de família, Pai. Abençoa no nome de Jesus. Abençoa o pastor dessa igreja, Pai. Sei com teu filho nesse momento difícil, supre todas as suas necessidades. Este homem que tem dedicado a sua vida, meu Senhor, a esta obra que eu tenho confiado a ele, sei com ele, abençoando, dando vitória a ele, a sua esposa, seus filhos, a sua família. Abençoa cada família desse ministério, e abençoa cada pastor e cada família de todos os ministérios, todo o teu povo na terra, Pai. E aqueles que não te conhecem, meu Senhor, neste momento, visita,
eles tenham a oportunidade de reconhecer que Tu és o único Senhor, que Tu és o único a válvula de escape, Tu és o único homem que pode salvar ele da perdição. Tu és o único ser, Senhor, que pode dar esperança e perspectiva de vida a ele. Ser com cada um, Pai. Fica conosco e nos abençoa. Abençoa meu lar, a minha esposa e meus filhos, Pai. E nos protege e nos guarda. Nos livra desse vírus maldito, Pai. Imunde cada um dos teus filhos com teu sangue, Pai. Que seja coberto com teu sangue, protegido, Senhor. E que este mal passe de largo. E que teu povo seja liberto, livre, no nome de Jesus. Para a glória do teu nome. Amém.